Olá, cerca de 50 mil crianças e adolescentes desaparecem anualmente no Brasil. Desse total, 10% jamais retornam para suas famílias. São dados coletados pela ONU. Preocupada com o problema, a Sociedade Brasileira de Pediatria desenvolve campanha de alerta junto a pediatras e outros profissionais. Nossa conversa é com o médico Marcos Antônio Gama, presidente do Departamento Científico de Segurança da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor Marcos, vamos começar. É uma tragédia, né? Porque é um volume muito grande de crianças desaparecidas e me parece que a sociedade ainda não despertou na sua plenitude para o problema. Como é que esse problema está sendo visto pela sociedade como um todo? Olá, Maurício. Nós temos que separar essa situação em vários conceitos, né? Então, um conceito importante que a gente tem que ter é filho. Filho é uma coisa muito rica na vida de todos nós. Então, nós vamos ter que dividir naqueles filhos que são muito amados e aqueles filhos que não são tão amados pelos pais. Então, vamos começar para aqueles muito amados. Então, nós temos que entender que o desaparecimento de um filho amado, principalmente, é uma emergência, principalmente para a criança e para os pais. Então, nós temos que mudar um pouco essa dinâmica. É igual na pediatria. A pediatria, muitas vezes, certas emergências que a gente atende, é mais emergência do pai do que da criança, porque há uma situação emocional muito importante. Nós não temos como separar isso, nós temos que atender todos. Eu acho que esse é o primeiro ponto que nós estamos precisando avaliar, é o acolhimento desses pais diante do problema. Eles têm que ser acolhidos diante daquela situação, não só pela angústia que está passando, mas pela necessidade disso começar imediatamente. Essa situação que tem que esperar 24 horas, pode perder a situação toda. Então, nós temos que melhorar a dinâmica do acolhimento dos pais, porque quando esse filho não é recuperado, é um vácuo, um buraco na vida para sempre, de pais, de irmãos, uma coisa que não tem como recuperar. Então, nós temos que entender essa dinâmica filho, amado, necessidade de urgência. É lógico que vai ter alguma vez que perdeu e tal, não importa. Nós temos que trabalhar com excesso de zelo. Nós temos que trabalhar para frente. Não é naquele, não, pode não. Não vamos analisar, vamos pensar que realmente é o caso grave e correr. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem para esses pais, essas mães sofridas, algumas que nunca recuperaram os filhos há anos. É um sofrimento muito grande e nós temos também criar uma estrutura para acolher essas pessoas. O segundo ponto... lei, sim. É porque o senhor falou nessa questão da urgência, mas me parece que sempre que se vai a uma delegacia, essa é a orientação, para que se espere 24 horas para poder fazer o registro de desaparecimento. Quer dizer, a lei não obriga isso. Quer dizer, é uma mera convenção, então, das autoridades policiais, digamos. Isso parece que já mudou, mas a aplicabilidade disso ainda não é geral. Ainda existe esse conceito que a gente está falando, sabe? A denúncia tem que ser imediata, porque se você perder esse período, você pode perder muita informação, tá certo? Então, é uma forma também de divulgar a informação correta, o direito e a necessidade, porque cada lugar tem uma aplicabilidade, vamos dizer, regional, local. Nós precisamos unificar isso com a informação correta, tá certo? Então, tem que ser, esse start tem que ser dessa forma, né? E o senhor estava falando de um segundo ponto, que seria... O segundo ponto é um ponto muito importante, é aqueles filhos não amados, que são significativos números, que são vítimas de violência física, psíquica e sexual desde os primeiros dias de vida. Então, esses também ficam desaparecidos.
mas não porque foram sequestrados, como no primeiro caso, ou foram roubados com a intenção das mais diversas possíveis. Esses, na verdade, eles fogem. Eles fogem de uma situação que não estão aguentando mais. Então, essa situação tem que ser também vista numa outra ótica, porque o diagnóstico é diferente e a condução é diferente. Então, nós temos aquelas crianças que são vítimas de violência desde a gravidez e nos primeiros anos de vida. Então, essas crianças elas têm que ser acolhidas e diagnosticadas rapidamente para esse sofrimento não se tornar crônico e chega a um limite que, entre sofrer isso, vou fugir. E aí acontece as coisas mais absurdas que uma criança desamparada fugindo de casa sem direção nenhuma. Então, nós temos que ter esses dois conceitos justamente para a gente agir de uma forma adequada nos dois. Então, por exemplo, a criança vítima de violência. Então, para você ter ideia como que nós estamos precisando profissionalizar essa situação, desde o diagnóstico, a denúncia até a solução final. Então, nós temos um índice em 2020 do DataSUS que crianças e adolescentes de 0 a 19 anos que foram vítimas de atendimento de repetição de violência foram 40 mil. Isso não pode ser erro. Não pode ser erro. Isso aí, houve uma falha no sistema todo. 40 mil é um número gigantesco. Teve chance de ser salva e não foi. Então, nós temos que repensar isso. Certo. Porque o problema que nós temos que fazer é entender aonde que está para resolver. E a proteção principal é a criança. Esse erro não pode ter. Então, nós temos que profissionalizar essa situação, desde o diagnóstico até a denúncia, com uma execução rápida disso. Nós temos adolescentes que estão sofrendo violência desde 1, 2 anos de idade e já estão com 12. Perderam chance de ser adotado, tiveram um atraso nos vários tipos de desenvolvimento. Então, é importante que esse mecanismo de proteção tenha um conhecimento técnico-científico do desenvolvimento e do psiquismo que essas crianças que são vítimas de violência. Então, nós temos que ter um profissionalismo maior disso para ter uma efetividade maior, porque o objetivo é a proteção da criança. Então, pode falar. Não, essa proteção, ela viria de que forma, né? Esse profissionalismo, quem poderia ser qualificado para isso? Os conselhos tutelares para a proteção dessa criança, o próprio sistema, porque a criança muitas vezes chegam agredidas aos hospitais, então caberia também aos pediatras e aos profissionais de saúde terem essa visão, esse cuidado? Sim, a cadeia toda, para você ter uma ideia, violência contra criança e adolescente não faz parte da grade escolar de nenhum curso superior. Isso é absurdo. Nós temos aí os médicos que têm um acesso à literatura médica que fala sobre violência, nós temos congressos, nós temos seminários, ainda tem acesso, mas a psicologia, o judiciário, não fazem parte da grade. Então, nós temos que ter uma informação, essa grade tem que andar junta, principalmente os médicos, professores e o judiciário. Nós temos que ter um conhecimento desse desenvolvimento, o que acontece para haver uma interrupção adequada e rápida. Porque nesses casos de violência, nós conseguimos pegar, por exemplo, pais que podem ser recuperáveis e podem depois assumir seus filhos novamente. Mas nós vamos ter família que não tem condição nenhuma. Eles são violentos e vão continuar violentos, é uma cultura deles e eles já têm alteração psíquica suficiente, se devolver vai sofrer de novo. Então nós temos que ter uma dinâmica de solução e não de adiamento. Então, nós precisamos que esse processo, toda denúncia tem que ir até o final. Ah, não, porque eu estive visitando a casa, ele está de banhozinho tomado, está com comida na mesa.
E o psiquismo dele, como é que está o atraso no desenvolvimento, como é que está o cognitivo. Nós temos que ter um profissionalismo, é nisso que eu estou te falando. Você está entendendo? Nós não temos que ver só a aparência da casa, da mesa, da roupinha. Nós temos que entender a dinâmica disso tudo. Então, as marcas que ficam são permanentes, né, que ficam nessas crianças, né? E o problema é tão grave que a própria ONU está alertando para esse gravíssimo problema no Brasil. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela entra na luta, ela, quer dizer, já é uma certa tradição dela, mas ela se estabelece maior com essa campanha, né? Quais são os principais pontos de alerta da campanha que a Sociedade Brasileira de Pediatria está fazendo? Nós estamos principalmente, quando você citou há pouco aí, esse sinal de ao posto de saúde, aos hospitais. Então, é muito importante a identificação desses pais, se eles são realmente os responsáveis daquela criança que está sendo atendida, às vezes com a história que caiu da árvore, mas na verdade não foi bem de uma árvore. Então, nós temos que ter esse histórico desse paciente. E sempre que possível, nós tivemos agora até recente um congresso em Natal da Sociedade Brasileira de Pediatria, onde esses temas foram bem abordados, a importância da avaliação, da notificação, da descrição, mas também, vamos dizer assim, você tentar, na medida do possível, o profissional de saúde, os professores fazem isso também, conversar com a criança separada do responsável dos pais. Porque você consegue obter uma outra versão e possivelmente a versão que está ocorrendo. Então, a gente tem que saber conversar com a criança, porque às vezes ela já vai ensaiada para responder uma série de perguntas no pronto-socorro ou na UPA. Então, você tem que ter uma noção de formas de perguntar para desconstruir aquele ensaio, aquele discurso que vem pronto, tá certo? Outra coisa que é importante, que nós precisamos estar atento, essas crianças que fogem, principalmente por motivo de violência, tem que haver um estudo. Por que elas fugiram? Nós temos que ter isso comunicado, isso descrito, o que aconteceu. Nós temos que levantar a ficha clínica dessas crianças, aonde que já passou, até onde a denúncia foi antes, para ver esses erros que estão acontecendo ao longo desse processo. Recuperou, tudo bem? Não. Nós temos que aproveitar essa chance para aprender o que aconteceu para a gente resolver o problema. Nós temos que ter informações. Você fugiu por quê? O que aconteceu? Qual que foi o motivo? Aonde você foi? Ficou com quem? O que fizeram com você? Nós precisamos ampliar esse conhecimento para a gente poder fazer um trabalho efetivo de caminhar para diminuir sensivelmente essa situação. Além disso, pode falar. Não, a questão ela vai além do tratamento físico, então. Sim. Porque normalmente o pediatra faz o tratamento físico, ele teria que fazer um tratamento social mesmo, né? de ver as condicionantes sociais desse paciente. Isso que eu estou te falando, nós temos que formar uma equipe multiprofissional. Não pode ser só pediatra. Nós temos que ter psicólogo, assistente social, nós temos que formar uma equipe multiprofissional para cada um atuar no seu nível de conhecimento. Porque esses dados que eu te falei não seria propriamente do pediatra, mas o psicólogo, assistente social, são fundamentais nesse processo. Nós temos que formar uma equipe multiprofissional, cada um com a sua expertise, para a gente poder fazer um bloco que funciona. Além disso, nós temos um outro problema, que são o problema também dessas crianças que somem, o problema do mundo digital. Elas são pescadas lá. Então, nós estamos numa cultura, que nós também conversamos muito isso nesse congresso de um mês atrás, e saiu 2 livros agora com publicações importantíssimas sobre esses 2 temas que nós estamos conversando. Então, a atualização está muito grande para pediatras e eles estão acompanhando. A Sociedade de Pediatria está divulgando
uma série de materiais e uma série de palestras e entrevistas também sobre esse tema. Então, o mundo digital, atrás dele, nós temos perversos, pedófilos, que eles estudam a vítima. Então, nós temos crimes sexuais, sequestros e o cyberbullying, que é um outro crime que o paciente, a criança, o adolescente, quando é vítima, ela às vezes não aguenta a pressão que está no mundo externo e dentro de casa por uma coisa que ocorreu inadequada e ela acaba fugindo também. Mas nós temos crimes sexuais que essas pessoas, eles estudam a família, a criança, adolescente, pelas informações que são postadas no Facebook, no Instagram. Então, eles fazem perfil falso e vão estudando essa família. Se aquela criança está mais abandonada, como é que ela está. Então, eles criam, aproximam e aí fazem o crime, que pode acabar com desaparecimento também. Então, nós temos mais isso ainda, que nós precisamos ter realmente uma proteção maior, mas também temos que ter uma informação para pais, para leigos, que isso acontece. Então, nós temos um crime chamado grooming, que ele vai estudando a família, ele vai estudando, aproxima, pega as informações, depois que ele pega as informações, ele dá o bote e começa a exigir que a vítima tire a roupa e faça um monte de coisa. Aí ele já tem mais substância para fazer a chantagem, as mais diversas, e fala, eu vou contar para o seu pai, vou contar para os seus amigos, e muitas vezes numa dessa ele foge também, porque é uma pressão absurda. Sim, então, nós temos que ter esse conhecimento todo também. Há uns certos anos, há alguns anos, teve um caso gravíssimo de um certo jogo, Baleia Azul, né, que levou muitos adolescentes ao suicídio, à autoimolação, inclusive. Né? Quer dizer, esses elementos foram agravados, então... Sim, mas o que é importante, Maurício, é que, além dessa conversa nossa, isso podia estar vinculado em mídia. Como é que um pai vai saber o que é grooming? Como é que vai saber o que é sexo? Nós temos que falar isso na mídia. Nós temos que ensinar, porque senão as pessoas não têm acesso à informação e à proteção. Porque fica assim, você não pode usar, mas o que está acontecendo? Os adultos responsáveis têm que ter o conhecimento, nós temos que abrir mais esse leque. Essa coisa tem que ter uma dinâmica maior, porque a informação protege, a informação correta ajuda. Então, como é que pais vão proteger de coisas da internet que alguns nem têm muita habilidade para mexer e que essas coisas estão andando? Muitas vezes a família está se expondo na internet, nos vários aplicativos, e está dando substrato para essas pessoas e eles não estão nem sabendo. Porque ali você está dando informação de onde você mora, situação financeira, você cria um lugar que a pessoa já sabe o caminho da escola, aonde que mora, você deu todos os substratos para essa criança ser pega para algum tipo de fim, seja para abuso, seja para pegar órgãos, os mais diversos possíveis. O ser humano perverso e psicótico é muito grande o número, e eles estão nesse meio escondidos. Pois é, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela alerta para isso, inclusive a questão de tráfico de órgãos, o próprio tráfico de drogas, que acabam envolvendo essas crianças como instrumento de troca, né? Como é isso? Quer dizer, a perversidade mesmo que a gente tem que proteger as crianças, né? Sim. Contra essa perversidade. Como é esse envolvimento com o mundo de drogas, enfim? Você tem ideia dessa situação? Olha como é que é complexa a coisa. Vou te dar um exemplo que eu lembrei aqui agora e um outro sobre isso. A violência em criança de baixa idade, ela é tão triste, o fato em si, mas tem crianças que elas só descobrem que elas estão sendo vítimas de violência quando elas entram na escola, porque elas acham que aquilo é o jeito normal. Olha que absurdo.
Então, quando ela entra na escola, um coleguinha fala que o pai e a mãe faz isso, ele fala, ué, na minha casa não é assim. E conforme o mundo adulto fala que ele faz tudo errado, tem uns que nem assim descobrem, eles começam a achar que eles merecem aquilo. Olha que estrago que é feito. Então, essa situação da perversidade, agora com a pandemia, estourou, porque todo mundo dando informação para tudo quanto é lado do que estava acontecendo dentro das casas. Então, nós temos que ter uma coisa chamada... As pessoas têm que ser punidas. A lei tem que ser aplicada. A lei tem que ser aplicada para a violência geral contra a criança e adolescente e esses criminosos virtuais. Agora, se você vê a estatística dessas pessoas, a maioria não está presa. Pedófilo não é preso. Então, há uma leniência das leis ainda, quer dizer, como é que isso pode acontecer? Porque a pedofilia foi classificada como crime hediondo, mas mesmo assim há uma leniência? Sim, o grande problema é justamente o seguinte, há sempre brechas nesse sistema nosso, e eles acabam sendo usados. Nós temos que realmente ter um comportamento efetivo o ano inteiro, que nós estamos preocupados com crianças e adolescentes, seja na violência, seja no desaparecimento. Não pode ser, de tempos em tempos, fala um pouquinho e some. Nós temos, inclusive, conhecer essas histórias, não só da criança que está sendo vítima, mas que solução que deu para a criança e para o agressor. Isso tem que ser mais participado. Nós temos que ter essa informação para, inclusive, a coisa funcionar efetivamente. E que se funcione de uma maneira muito efetiva mesmo e muito punitiva mesmo para o adulto que faz a violência e de proteção para a criança. Sim. Né? Doutor Marco, a gente poderia ficar aqui horas conversando, o nosso tempo está chegando ao fim, mas muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. Foi uma entrevista muito esclarecedora e muito importante. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e queria parabenizar vocês por ter aberto esse espaço, mas é importante que esse espaço não fique só hoje, né, Maurício? Eu vou estar sempre à disposição e eu acho que é muito importante, ninguém vai fazer essa melhora sozinho. Nós precisamos da expertise, da vontade de todos, do bem, que nós temos que cuidar das crianças. O objetivo é a criança. Isso é que é o fundamental. Tá certo? Muito obrigado. Tá bom? Então tá. Se você quiser rever esta ou outra entrevista do Cidadania, é só acessar a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV, ou o nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo Cidadania.